Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E se você for novo, já chega, já se inscreve, deixa um like no vídeo, tá bom? Se essa palavra falar com você. E se você quiser também deixar aí o seu nome pra gente estar orando, deixa aqui embaixo que eu vou orar com o maior prazer por você. Então hoje Deus me deu uma palavra profética pra você. Eu até anotei no meu caderninho aqui, meu caderninho de oração. Eu anotei porque eu não queria perder. Eu estava simplesmente lavando minha louça e o Senhor me deu uma palavra para me liberar aqui nesse canal. Então eu tenho certeza que vai chegar em quem precisa chegar. Se você está vendo essa mensagem é porque era para você ver. Você vai ver essa mensagem na hora certa. E Deus falou para mim que hoje você disse para o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Senhor, por que o Senhor está permitindo esse problema, essa situação, essa pessoa se levantar novamente contra mim? Senhor, por que eu estou passando por esse problema? Deus manda eu te dizer para você mudar a sua oração. Deixa de fazer a pergunta o porquê e começa a perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? Senhor, o que eu preciso mudar em mim? Senhor, o que eu preciso tirar e deixar de fazer para te agradar, para te render total obediência, para o Senhor me dar a bênção que eu tanto estou esperando. Deus diz: toda essa situação, esse problema, eu tenho um propósito nisso. Comece a orar sem perguntar o porquê, mas o que devo mudar. Pois eu sou o Deus Todo-Poderoso, estou fazendo o melhor para você. Eu conheço o seu futuro. Essa situação, eu tenho um propósito nela. Eu não permiti ela por acaso. Tudo que acontece na terra com você, com todos os meus filhos, Deus diz, Ele sabe. Isso é propósito. Isso, Deus tem um grande propósito. Isso é a tua bênção disfarçada de luta. Presta atenção nessa palavra que Deus está falando para você. Só que você só vai entender qual era o objetivo dessa situação, disso se resolver, quando você passar por todo esse processo. Então, calma, continua orando, continua buscando, continua clamando, mas deixa de perguntar o porquê, porque eu sou Deus e eu tenho o melhor para você. A Bíblia diz pra gente sempre ser grato, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Deus diz: nesse problema eu estou te preparando para você entrar na sua bênção. Lembra que eu permiti o que acontecesse com José? Eu permiti que José fosse vendido como escravo pelos próprios irmãos. Por que eu permiti isso? Deus diz, Ele permitiu isso porque a bênção de José veio na embalagem de escravo. Mas a bênção dele mesmo, que estava dentro da embalagem de escravo, era governador do Egito. Lembra o que eu deixei acontecer com Ana? Deus diz, eu serrei a madre de Ana. Então a bênção dela ser mãe de filhos, ser mãe do profeta que trouxe o livramento para toda a nação de Israel, o profeta Samuel, a embalagem da bênção dela de ser mãe do maior profeta que já teve em Israel naquela época, a embalagem de ser mãe de Samuel veio dentro de uma embalagem de mulher estéril, de mulher envergonhada. Deus diz, lembra que Davi, ele era rejeitado pelo pai, excluído pelo pai e os familiares, ele não era nem contado como filho. Quando Samuel chegou, que mandou o seu pai trazer todos os filhos para ele escolher o rei, ele não foi contado como filho, ele não foi chamado. Samuel só chamou ele depois que Deus mandou Samuel perguntar se havia mais algum filho. Então, a bênção de Davi era rei de Israel, só que a bênção dele veio numa embalagem de rejeitado, humilhado, esquecido. Olha o que Deus está falando para você hoje. Lembra de Daniel? A bênção dele veio numa embalagem de cativo e escravo. Ele foi levado para a Babilônia, só que a bênção dele veio dentro da embalagem de cativo e escravo. Só que a bênção dele era o quê? Era ser governador da Babilônia. Ele ficou acima de todos os sábios da Babilônia. A bênção de Daniel era ser o quê? Era ser aquele homem que ia ter o próprio Deus com ele dentro da fornalha. Era ser aquele homem que ia ter o próprio Jesus junto com ele dentro da cova de leões.
e ele não foi morto na cova de leões, ele não foi queimado dentro da fornalha de fogo aquecido 7 vezes. Então a embalagem dele de ser governador e feito sábio sobre todos os sábios na Babilônia veio na embalagem de cativo e escravo. Então Deus diz hoje para você: chega de reclamar da embalagem da sua bênção. Começa a agradecer a partir de hoje e pergunte para Deus o que você precisa aprender nessa situação, o que você precisa mudar nessa situação, e começa a fazer isso, porque a partir daí você vai começar a progredir, a ir para frente, a passar de nível com Deus, e a partir daí você vai avançar para chegar à sua bênção. Amém? Então Deus diz: lembre de ser grato, porque quem é grato vive a multiplicação das bênçãos. Lembra? Jesus, ele multiplicou os pães, alimentou 15.000 pessoas, fora crianças e mulheres, só levantando o pão para o alto e dando graça ao Senhor. Deus Pai multiplicou e alimentou a multidão, e sobraram 12 cestos cheios de alimento. Então comece hoje a ser grato pela sua bênção, porque a embalagem tá feia, mas a vitória é grande. A embalagem tá feia, mas a vitória é poderosa. Então toma posse da sua vitória. Se você crer, digita amém aí nos comentários. Se inscreve no canal para não perder a próxima palavra profética. Deixa um like e deixa o seu comentário aqui embaixo em nome de Jesus, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.